terminamos aqui o nosso programa Regra de Ouro. Cirlei, me fala uma coisa. Quais são as, assim, no teu dia a dia, porque deve ter, né? Alguns entraves. É melhor lidar com o que ou não é tão bom lidar com o que especificamente? Já que nós estamos lá no Pratiche, né? Especificamente, o que é bom e o que é os entraves, vai lá. O bom seria se eu pudesse só ficar brincando não, atendendo, cuidando dos bichinhos, né? Mas assim, não é só isso, a gente tem que lidar com toda a parte burocrática de uma empresa, como que eu posso dizer? Não seria uma insegurança, mas assim, a preocupação dos proprietários com a saúde desse animal, que é muito positiva, mas às vezes alguns proprietários sofrem muito com isso, né? Então, tem um lado, a perda de um animal é um momento muito difícil, assim, como inclusive, eu já tenho... Você tem, mas eu sei que você tem um trabalho lá, que quando acontece da perda do animal, você tem você tem uma sala própria para isso, para que os familiares fiquem ali com o seu animal. A gente tenta amenizar um pouco a dor da perda, porque é uma perda, a dor é muito grande. Já perdi cachorrinhos meus filhinhos, eu sei o que é isso. Então a gente tenta amenizar um pouco a dor que essa pessoa está sentindo. A gente tenta ter um espaço onde ela possa assim, ficar alguns momentos com esse animal sozinha, porque infelizmente a perda existe. Eu tenho pacientes que eu cuido desde filhotinho, que já faleceram com 15, 18 anos. Então, pra gente, para mim também é muito difícil a perda de um paciente que a gente acompanha desde filhotinho, ele faz parte também da nossa vida, né? Então, é um momento muito difícil. Então, se está sendo difícil para mim, quanto mais para o proprietário desse animal. Então, a gente tenta amenizar pouquinho, né? O máximo que pode para que isso para que esse momento seja menos doloroso, né? Então, assim, a dor vai existir, isso a gente aprende que a gente tem que saber lidar com isso, mas é assim mesmo, né? Porque é um assunto também que eu acho pertinente de estar falando. Por exemplo, a pessoa pega um animal, compra o que for, e aí quando o animal vai ficando velhinho, né? Aí é meio que descarta o bichinho, né? Como é que você vê isso, né? Porque deve ser as pessoas, quando adquirem um animalzinho, comprando ou adotando, hoje em dia as pessoas adotam muito esses animais, existem muitas feiras de doação, tudo. Eu acho isso uma coisa muito positiva, mas a pessoa tem que estar ciente de que ela está comprando um ser vivo, um ser que necessita comer, beber, que tem sentimentos e que esse animalzinho vai fazer sujeira em casa, se for filhote vai destruir. E as pessoas têm que ter muita consciência de que assim, eles não estão comprando um brinquedo, tá? Então, aquelas pessoas que têm um animalzinho, que para elas esse animalzinho serve enquanto é jovem, depois que fica velhinho, eles abandonam, essas pessoas estão cometendo um crime também, porque é a mesma coisa de que um dia essa pessoa vai ficar idosa, será que alguém vai abandoná-la na rua também? Então, assim, agora nós passamos por uma época final do ano, Natal, onde se costuma às vezes presentear os filhos com um filhote. Então as pessoas, assim, eu peço para as pessoas terem muita consciência na hora de comprar ou adotar um animalzinho,
porque esse animalzinho ele vai ter um tempo médio de vida. Um cão ou um gato, eles vivem em média 15 anos, dependendo da raça. Então são 15 anos que a pessoa vai ter que ter essa responsabilidade de cuidar do bem-estar desse animal, da saúde, da higiene, cuidados com o veterinário. Então esse animal gera despesas, né? Então a pessoa tem que estar muito bem preparada para isso, não é simplesmente passou num pet shop, numa feira, achou um animalzinho bonitinho e adotar e depois se arrepender e abandonar, porque o que acontece muitas vezes nessa época do ano, as pessoas adquirem os animais, depois vão viajar, não tem com quem deixar, não querem pagar um hotel e acham mais fácil abandonar num parque, na rua, porque acha que alguém vai passar e vai adotar. Esse animal, ele acaba tendo marcas no futuro. Então, se você às vezes pega um animal assustado na rua, você não sabe o que aconteceu com ele. Muitas vezes ele passou por um trauma de abandono muito sério, né? Então, assim, é uma coisa que eu peço para as pessoas realmente, antes de adquirir um animalzinho, seja lá o que for, pensar que é um ser vivo. E essa pessoa vai ter responsabilidades muito sérias com ele, para não ter que depois abandonar, cometer um crime desse, né? E me fala uma coisa, e animal também, assim, é como, nesse ponto, assim, né? Porque geralmente as pessoas fazem todo ano um check-up, né? Uhum. Então, assim, eu vou no médico, vou no cardiologista, vou, né, no clínico geral, então... O animal também, como que você vê isso? É só quando ele está doente? Ou também seria interessante que se fizesse, assim, tipo, checar mesmo, antes de que ele adoecesse? Porque depois que adoeceu dá muito mais trabalho, né? Assim, de cuidar e gastos. Você acha que isso também é... É muito importante, porque o animalzinho, como eu falei, tempo médio de vida 15 anos, né? Quando ele é jovem, então tem toda aquela fase de vacinas, de cuidados de filhotinho, né? Depois, anualmente, ele tem que continuar recebendo suas vacinas, né? Mas esse animal fica idoso e hoje, com os cuidados que existem, hoje com as rações, a prevenção também, né? É muito legal. E como as pessoas estão muito cuidadosas hoje, fazem toda essa prevenção, o que acontece? Hoje os animais... se a média de vida era 15 anos, hoje tem animal que chega a 18 anos fácil. E com saúde, né? Com saúde. E aí começam a vir as doenças de idosos, né? E se essa pessoa for cuidadosa, o ideal é que seja. Então, assim, fazer check-up, um animalzinho, um ano para um animal é muito mais do que um ano para nós. Então, às vezes, no animal idoso, a gente recomenda de 6 em 6 meses um check-up. Esse check-up que é necessário a gente ver exame de sangue, ver função renal, hepática, se o rim tá bom, o fígado tá bom, o coração, como é que tá. Os animaizinhos também têm problemas neurológicos com a idade. Então, tem muito animalzinho velhinho, começa a andar pela casa meio sem rumo, troca o dia pela noite. Então, existe uma doença que se chama doença cognitiva do animal idoso. É como se fosse um Alzheimer no ser humano. Nossa, olha que interessante. Então, existe tratamento para isso hoje em dia também, porque eles vão ficando velhinhos. Existe uma prevenção também ou precisa chegar a esse estágio para poder... O veterinário tem esse feeling de detectar que esse animal pode vir a gerar essas... É uma coisa assim que vai acontecendo naturalmente, é difícil a gente falar, ele vai desenvolver, mas como os animais hoje em dia eles conseguem chegar numa idade avançada mais facilmente, então assim é quase que 70%, 80% de chance desse animal vir a desenvolver uma doença assim. Então, hoje existem medicamentos para amenizar esses sintomas que o animal acaba apresentando. Às vezes eles vão andando, para na quina de uma parede, fica lá olhando para nada, querem entrar atrás de uma geladeira, ficar escondidos, né? Latem por vazio. Então são sintomas de um animalzinho idoso mesmo, né? E tem maneiras de você cuidar, né? Legal, viu, Cirlei? Olha, tem muita gente aí que está aprendendo muito, né? Cuidar bem do seu animalzinho. E vamos para um comercial agora, a gente volta já já. É o
amor.